são gastos, como é que eles são usados, né? Então é uma coisa que em alguns minutos não dá para a gente explicar, e também são coisas que a gente vai ter que dizer, provar, e eles sempre vão arrumar uma situação para a gente não poder provar o que é provável. Então, o que precisamos é a gente começar a chamar a sociedade para participar do orçamento público, quando tem audiência pública. Obrigada, Inês, pela pergunta. Você sabe que nós tivemos lá, há um mês atrás, na audiência pública da Lei Orçamentária Anual para 2017, foi marcada para ser na FECAP. Chegamos lá e o professor Ribas está de testemunha, não tinha ninguém e avisaram que não ia ter. Naquela outra semana, nos movimentos sociais onde nós vamos, soubemos que tinha tido, sim, as escondidas, assim. Então é bem complicado isso, né? Agora, você falou sobre crise econômica. Eu acho que ele estava na hora de, realmente, como a Kiko falou, a sociedade brasileira, na verdade, decidir que tipo de desenvolvimento que a gente quer. O que nós queremos, de verdade, para além da fiscalização, a participação pública, de que caminho, que rumo nós vamos tomar, né? Porque crescimento e desenvolvimento são coisas que não são iguais. E se a gente não... Por exemplo, nós estamos com o Acordo de Paris, nós nos comprometemos a ter uma sustentabilidade daqui 10 anos, daqui 15 anos, diminuir esse efeito estufa, tem que mudar a matriz energética, tem um monte de coisa. Então, assim, começa pelo não desperdício, começa pelo um modelo de agricultura que não seja o agrobusiness, começa por um modelo de mobilidade urbana que não seja um veículo automotivo para uma pessoa só. Então, assim, é uma coisa em cadeia. Agora, o que eu percebo mais como psicanalista, eu fui convidada lá na Escola de Governo pelo João Pedro Stedley para estar em Guararema, na Escola Nacional Florestan Fernandes. O que me preocupa, mais do que a ignorância política, é a ignorância psíquica, da gente não saber o que nos governa, o que nos afeta, o que nos determina e o que nos move, o que faz a gente querer ser política, o que faz você querer ser outra coisa, que isso é inconsciente. E eu achei que as pessoas na clínica burguesa, porque a psicanálise é uma prática burguesa em si, eu achei que o inconsciente era diferente das campesinas que eu fui entrevistar lá. E eu percebi muito assustada que as campesinas perderam a consciência de classe. Então isso está muito diluído na nova sociedade, está muito fragmentado. Como é que nós vamos montar? Como é que a gente faz a revolução que a gente quer desse jeito? Então passa sim pela psicanálise ser também um direito social. No meu livro eu pedia para o alimento ser um direito social. O meu livro é de 2009. Graças a Deus, em 2010, o alimento virou um direito social pela Emenda Constitucional 64. Não sei se foi fruto do meu livro, mas é uma luta de 20 anos. Agora, a minha luta é para a psicanálise não ser mais uma prática burguesa, também ser um direito social. Que se as mulheres, principalmente, fossem analisadas, acho que a revolução já estava feita. Bom, sobre a questão da crise econômica, é muito importante que a gente, na campanha para os municípios, para a Câmara, para as prefeituras, tenha claro que é preciso ter uma resposta para a crise econômica do ponto de vista daqueles e daquelas que produzem a riqueza do nosso país. O problema que nós vivemos é que todo que é construído, toda a riqueza que forma o PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto do nosso país, assim como toda a arrecadação de orçamento do país, ela tem hoje um destino cruel, que é os juros e o pagamento da dívida pública, né? Que é uma dívida que nós questionamos em todos os sentidos e defendemos, como defende também vários outros companheiros e companheiras aí que participam da discussão da dívida pública, que ela seja suspensa o pagamento imediatamente, né? Que tenha uma auditoria dessa dívida, de como ela é composta, para
quem solicitou e para que foi colocado esse dinheiro todo, que é hoje quase a metade do orçamento, né? 47% do orçamento público é dedicado ao pagamento dessa tal dívida. Isso tem em nível federal e tem municipal também. São Paulo tem uma dívida imensa que tem que pagar regularmente para a União e que foi formada a maior parte dessa dívida no governo do PP, né, do Maluf. Eu até ia conversar com um rapaz aqui sobre essa questão, que foi a questão do endividamento para pagar precatórios do município, que ele não pagou e deu um nó em toda a população de São Paulo, e hoje o governo do PT paga essa dívida que não foi criada pela população de São Paulo e causa na vida das pessoas do município e em nível nacional toda essa situação de crise que nós vivemos hoje, porque não há recursos públicos, são totalmente desviados para o setor privado, principalmente para os bancos. Então, para superar essa situação, nós vamos ter que fazer uma luta muito grande em relação a essa questão da dívida, de que ela não deve ser paga, tem que ser suspensa e auditada, para minimizar toda essa situação que nós vivemos, e mudar isso, e ter política de orçamento para a saúde, para a educação, obras públicas, porque com obras públicas você resolve em boa parte a questão do desemprego, que é uma coisa terrível que está se agravando no nosso país, e a redução também da jornada de trabalho, né? Trabalhar menos para que todos trabalhem e tenham uma vida digna. Então tem solução para tudo. O que não tem é uma vontade de fazer essa política que represente os nossos interesses. Obrigado, Ana. Agora, mais uma pergunta. Dá para ter, sim. Boa noite. Pelo menos, sempre se lutou pelo menos na política. Hoje, aqui está representado 100%. Né? Então, gente, a minha pergunta a questão seguinte. Como vereadores, se fala tanto da crise política, uma empresa, quando ela entra em crise financeira, o primeiro corte que é feito é o prolabore do proprietário da empresa. O segundo são das diretorias. E depois vai caindo até cair os funcionários de pequenos salários. No poder público está a crise do país, financeira, política em geral. Primeira coisa que se aumenta é dos ministros do judiciário, dos ministros do governo, dos senadores, dos deputados e do próprio presidente da República. Bom, que crise é essa? É só para funcionário pequeno? São Paulo tem 222 mil servidores públicos. Há 20 anos recebendo 0,01% de aumento. E a gente vem numa discussão, eu sou servidor público, alforriado, porque o cara que se aposenta tem condições de sobreviver. Eu me aposentei para continuar o meu trabalho. Então eu não me considero um aposentado, me considero um alforriado, que eu trabalho o dia todo. Então, como vereador, a gente vem numa campanha, vem numa luta de como valorizar o servidor público em geral, como já foi falado aqui. Por quê? Quando se fala em servidores públicos, não importa se ele é estadual, municipal ou federal. Ele chegar numa loja, uma vez eu falei isso com o secretário da administração aqui em São Paulo, ele simplesmente me deu um tapinha nas costas e falou: faça o voto, você tinha vitória. Que eu falei para ele: seu secretário, eu luto pela valorização do servidor público, porque se entrar numa loja, um cachorro e o cara se identificar, falei, se você se identificar como servidor público, o dono da loja te põe para fora. Porque todas as campanhas, todos os movimentos, até os amigos, se fala tanto de bullying. Quando você fala que servidor é público, tem um amigo que não não faz nada, né? É vagabundo. E ninguém traz isso à tona. Se fala de bullying lá fora, na escola, na rua, de assédio. E os maiores assediados, como eu falei no começo aqui, maior escravidão que existe hoje é na Prefeitura de São Paulo. Tem servidores simplesmente por reclamar que ele não está em condição de trabalhar, ele é trocado de serviço ou colocado num local onde ele é humilhado. Outro dia eu falei para o cara, aqui na Secretaria de Administração, me dá isso por escrito, que eu tomo as providências, não precisa pôr o nome, eu me viro. Estou livre mesmo, mas eu gostaria de saber, no município que tem um orçamento de projetado para 2017, 54 bilhões,
espero que as 3 estejam lá, que eu vou cobrar, o que vocês pretendem ou têm intenção de fazer para melhoria para essa cidade. Porque a gente fala muito de abandono, muito de crise. O que fazer para melhoria para essa cidade? Porque São Paulo hoje, da questão da moradores de ruas, é no mínimo 47 mil. O poder público diz que é 16. Então, gente, nós estamos num problema que não é fácil. E isso, eu gostaria de ouvir o comentário de vocês, até para amanhã eu poder dizer para alguém, olha, pelo menos a gente tem uma esperança. Obrigado. Obrigado. Agora começa na Luísa, depois aqui. Então, continuando aí, o que nós estamos falando já pela pergunta da Inês, também da Maria Helena, nós achamos que com o orçamento de 54 bilhões, o maior orçamento do país, então São Paulo é a cidade mais rica, né? A terceira do Brasil, tem essas contradições aí, ela é a maior, mas não quer dizer que seja, mas é uma das. Ele só é menor que o da União e do Estado. Então eu acertei. O orçamento do Brasil. Então, é o terceiro orçamento do Brasil, é a cidade mais rica do nosso país. E ela tem todas as condições de garantir uma vida digna para a sua população. Então, a primeira questão que tem que ser feita, na minha opinião, do PSTU, é que o orçamento seja colocado e apresentado para o conjunto da população, né? E centralmente aqueles que fazem e promovem essa riqueza, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. Para mudar a destinação orçamentária de São Paulo, eu acho que, além de ganhar as eleições, estar participando dessa discussão dentro da Câmara, porque é ela que aprova os orçamentos, nós vamos ter que fazer uma grande mobilização nessa cidade, para que as pessoas lutem para que tenha uma intervenção direta nos destinos do orçamento. Hoje, a Kiko falou aqui do orçamento participativo. Tem várias cidades que reúnem, né, representantes da sociedade para falar disso. O problema é que, geralmente, quando discute só 10%. Então, fica 90% para o prefeito e para os vereadores usarem da maneira como eles querem. Então, isso tem que ser modificado. Os conselhos que a gente defende que existam tem que ser conselhos populares, tem que ser comitês que tenham representação da sociedade, de bairros, de sindicatos, de movimentos sociais, e que eles tenham autoridade para definir como usar os recursos públicos, certo? Da maneira como está colocado hoje, nós não temos isso garantido. Então, é muita luta, muita mobilização e poder popular. Sobre o orçamento público, o orçamento público ele vai ter que começar a partir das comissões, porque dentro da Câmara nós temos comissões, né? Tem comissão de 5 vereadores em cada comissão. Tem comissão do transporte, comissão da saúde, comissão da adolescente, comissão das mulheres, que agora tem de mulheres, dos idosos. Nessa comissão reúne 5 vereadores. Dentro dessa comissão tem vereadores de partidos, né? Não são de um partido só. Então, ocorre assim. Vamos supor que a sociedade está pedindo para construir uma creche, né? Aí, comissão de creche, ele vai para setor de direitos humanos, vamos supor, né? Aí, o que acontece? Na comissão tem aquela discussão. Vamos supor que é um bairro, porque também tem que ter bairro que está pedindo. Não é assim, chegar e falar, eu quero dentro de São Paulo uma escola. Cada bairro tem suas reivindicações. Então, vamos supor que aqui no centro vai fazer reivindicação para fazer um creche. Então, eles fazem
reuniões de comissões, né? E vai discutir sobre esse assunto. Nesse assunto, tem que saber se tem algum terreno, algum imóvel que possa se transformar em creche. Aí eles discutem. Aí eles discutem sobre creche. Aí eles vão fazer levantamento financeiro. Quanto é que vai gastar pelo financeiro? Dentro daquele levantamento, às vezes, cabe finança. Mas o que acontece? Por causa de 3, 4 partidos que tem, começa a sair aquela disputa. Quem que vai levar? Quem que vai levar? Qual dos partidos que vai levar para fazer essa construção de creche? Aí um não concorda, outro não concorda, no fim não sai nada. E o dinheiro fica parado lá. Ou às vezes desviado para outras coisas, se não para outras comissões. Então é uma coisa muito delicada isso. Então a sociedade, como eu disse, a sociedade tem que participar. Sem ser conselheiro, sem ser diretores de algumas instituições, a sociedade tem que chamar a sociedade para participar nas audiências públicas. É isso a finança. Eu concordo em muitas partes com as minhas colegas aqui na mesa. Eu acho que não só luta, mobilização, pressão. Nós vimos aqui na audiência pública que teve daquele projeto da Luz 2, se não fosse uma pressão que houve ali, teria passado e acabado o patrimônio histórico e cultural. Então, assim, às vezes, 4 ou 5 pessoas na Câmara já resolvem. Não precisa que a sociedade toda se envolva, mas precisa que se envolva, né? Agora, eu acho que a Kiko colocou bem essa fogueira das vaidades, que a gente sabe que existe em todas as grandes instituições, a gente faz parte dos tribunais, das igrejas, né? A gente sabe como é que funciona a fogueira das vaidades em detrimento dessa relação do trabalhador com esse órgão, entendeu? Então é complicado, mas eu sei que 37 vereadores acho que derrubam o prefeito. Então, se não tivesse essa fogueira das vaidades, e se os vereadores estivessem realmente imbuídos de uma ética, de uma vontade para fazer, mudar, acontecer, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode aprender lá. Eu agradeço até assim, a Kiko vai explicando para quem é neófito no assunto, é muito interessante, eu acho que são coisas que em caso, né, em nos elegendo, eu, por exemplo, eu vou aprender muito, mas eu acho que tem muitas coisas que nas nossas expertises, assim, ser advogado, professor, saber de lei, de legislação, a gente pode correr mais com o projeto, tentar puxar uma emenda para o seu bairro, para o seu eleitorado, não esquecendo a cidade inteira, mas a gente tem que também prezar pelos nossos eleitores. Na região central, eu estou sempre nos movimentos sociais, o centro em São Paulo, a caminhada noturna em São Paulo, eu vivo São Paulo, eu amo o centro de São Paulo, nasci no centro de São Paulo, moro no Bexiga, só que eu acho que nós temos que lutar por São Paulo inteira, né? Mas eu acho que se realmente não existisse essa fogueira das vaidades aí, e esse jogo entre os partidos, eu acho que a gente ganharia muito mais, principalmente na relação aqui com o orçamento. Obrigado, Rosália. Agora, podemos partir para as considerações finais? Então, eu vou sugerir, numa correspondência com as 2 perguntas iniciais, que nessas considerações finais começasse com a Kiko, depois a Rosália e a Ana Luísa por fim. Certo? São 2 minutos para as considerações finais, tá? Acho que eu vou levar só um. Eu, primeiramente, eu espero ter participado, ter contribuído um pouquinho para conhecimento sobre como é que se funciona as políticas, assim, olha, tem muita coisa. Se a gente for falar das coisas que estão nas sombras da política, olha, nós desanimaria
ou talvez animaria para lutar. E na realidade tem que animar para lutar, não para desanimar. E saber onde que está indo o nosso esforço, nosso trabalho, nossa cooperação e principalmente sentir patriotas brasileiros que lutam pelo esse país, que aqueles que dizem que administram o país, eles não administram, eles destroem em nome da família deles, em nome de amigos deles, na vaidade deles. Então eu fiquei feliz eu não tenho assim, como que chama, comunicação assim, bonito, para falar bonito. Eu sempre falo, não precisa falar bonito, faça bonito. Boa noite. Eu quero agradecer a vocês que tiveram boa vontade de vir nos assistir, nos prestigiar, agradecer às colegas, mulheres corajosas que estão aí se prontificando a prestar esse serviço público, né? Ao nosso presidente da mesa, que é nosso mediador, ao sindicato que nos ofereceu essa oportunidade. Eu queria deixar uma carta política, um manifesto que é de segurança alimentar, que eu vou deixar talvez com Marilena, para que o sindicato saiba da nossa luta em relação ao alimento seguro na mesa. Nós estamos tendo crianças, adolescentes com obesidade mórbida, triglicérides, índices altíssimos de colesterol, e a gente não está sabendo por que isso está acontecendo, mas é o veneno que está sendo ingerido, principalmente o glifosato, e é esse modelo de agricultura que o Brasil escolheu, é o que eu falo, a gente tem que pensar nos modelos de desenvolvimento que a gente quer e no que a gente não quer mais, né? A tecnologia teria que ser socialista e não informando o neoliberalismo. De qualquer forma, eu deixo esse manifesto para o sindicato, agradeço poder estar aqui e falar um pouquinho do meu currículo, como eu estou ingressando agora na real política, né? Eu podia falar a partir da minha projeção, do que eu fiz, do que eu estudei, dos movimentos sociais que eu apoio, na verdade, como voluntária, prestando serviço sempre na área da psicanálise ou na área jurídica, né? Que é o que dá para a gente fazer como cidadã. E a luta sempre na categoria, sempre em todas as greves, desde o início, no tribunal, sempre junto com os companheiros e recebendo todos os, vamos dizer assim, as retorções imediatas lá, advindas da participação. Mas sempre firme, sempre lutando. Eu pretendo continuar assim, sempre firme, sempre lutando. E agradecendo muito vocês e as colegas e ao nosso mediador. Muito obrigada. Bom, agradecer também a presença dos nossos amigos, amigas aqui do Centrajude, a direção por manter essa tradição dos nossos debates, da divulgação das nossas candidaturas, a ajuda do Elcio, as companheiras que vieram aqui candidatas, e resumir nesse final de conversa a bandeira que nós consideramos muito importante para esse momento. Nesse país que saiu um governo Dilma e que tem agora um substituto Temer, que para nós foi trocado 6 por meia dúzia, é preciso que a população se organize, que os trabalhadores do serviço público, do setor privado, homens, mulheres, negros, negras, LGBTs, todos nós façamos uma grande luta para botar para fora o Temer e todos que ainda estão lá. Então, nós temos um Congresso Nacional de bandidos, nós temos uma Câmara de Vereadores em São Paulo de bandidos, nós temos prefeitura que ataca os nossos direitos, a Haddad, nós temos um governo no estado de São Paulo que ataca brutalmente e reprime de maneira absurda os movimentos sociais, como aconteceu agora no domingo e outros momentos das nossas lutas, e que a gente tem que organizar uma grande luta, uma greve geral poderosa para pôr todos eles para fora. Então isso para nós é fundamental.
e construir as condições de ter eleições gerais nesse país para todos os níveis, embora as eleições não sejam a porta da solução, da esperança ou do paraíso para a classe operária e para a classe trabalhadora, mas já que a população os elegeu, ela tem que ter o direito de colocar eles para fora, todos eles, e fazer com que a gente tenha processo eleitoral com outras regras, porque o que nós vivemos hoje é isso. O Dória tem 900 inserções na TV para apresentar a sua proposta, tem 3 minutos todo momento, o Haddad, a Marta, o Russomano, enquanto nós do PSTU e outras campanhas tem segundos. Então é uma política, é um jogo de cartas marcadas. E a gente espera contar com a nossa categoria, com todos que estão assistindo e vão assistir o nosso debate depois e pegar as informações das nossas candidaturas, que façam a campanha para aqueles que estão comprometidos com a nossa luta, aqueles e aquelas. Vamos mudar com a luta e vamos mudar também com a nossa participação nas eleições. Bom, estamos partindo para o encerramento. Foram aproximadamente um pouco mais de 1h30 de debate. A mesa foi um pouquinho intolerante, mas de modo geral todas as candidatas respeitaram o tempo. E agradecemos aqui, parabenizamos e agradecemos a participação, em nome da direção do Sintrajude, a participação da Kiko, da Ana, da Rosália, e a presença valiosa do público, os funcionários do sindicato que estão aqui ou prestigiando ou documentando esse evento. Boa noite.